Estamos de volta com o Cartão Verde, que hoje recebe aqui no estúdio Valdir Pérez, que tem uma trajetória de mais de uma década no São Paulo, onde conquistou os títulos paulista, brasileiro. Nós encontramos aqui no arquivo da TV Cultura um trecho precioso de uma entrevista gravada em 1975 no Morumbi pelo repórter Carlos Eduardo Leite. Se preparem. Gostaria de saber, Valdir, quantas horas por dia ele treina? Não, são de acordo com o campeonato, os jogos que há, eu acho que há pouco tempo para treinar. Quando se há jogo de domingo a domingo, eu acho que 1h30, 2 horas por dia é o treinamento aqui no São Paulo. Tanto o Poi como o Mário Juliato, ele é que, como se diz, pega a gente e dá o treino forçado. Tinha cabelo. Pô, cabelo de roqueiro, né? Cabelo de roqueiro. É que nem o ali, Vitor né? Birne, os carecas. Eu também já tive. O Poi foi o técnico mais bravo com quem você trabalhou? Não, o Poi era um técnico, quer dizer, eu, graças a Deus, por exemplo, só tive treinadores exigentes. Eu trabalhei com o Brandão, que era exigente. O Poi, o próprio Telê tinha a sua maneira de exigência, principalmente em termos de treinamento, o Poi também. Mas a partir do momento que você consegue, dentro de campo, demonstrar sua capacidade, a sua maneira de permanecer como titular, isso passa para ter uma amizade mais constante com o treinador, de conversa, sem essa exigência realmente muito grande, mas exigindo de você que faça os seus treinamentos e jogue da melhor maneira possível. Então, eu tinha boa amizade com o Poi, né? E a gente trabalhou muito. E o Poi ficou muito tempo em São Paulo e foi um goleiro também que marcou a história dentro do São Paulo Futebol Clube. Revelado pelo Rosário Central, goleiro argentino. A gente falou disso no primeiro bloco aqui, em tom de brincadeira, o Magrão falando que você não jogava na linha, você mesmo falou. Em nenhum momento da sua vida, nem de moleque, teve em outra posição que não fosse o gol? Não, eu sempre, desde que me conheci, já lá no grupo escolar, quando ia fazer rachão lá da molecada na educação física, que tinha lá coisa, já era escolhido para ir para o gol, era goleiro e não tinha jeito, né? Eu só fui habilidoso porque eu jogava os 2 toques e fazia muito gols. Habilidoso. Não, eu tenho uma história, por exemplo, na Copa de 74, eu cheguei na Copa de 74, uma semana antes da Copa do Mundo. 22 anos, não sabia de nada, cheguei, tinha o Leão e o Renato. E eu esperando o treinador, você vai lá, você vai aqui, esperando. Quando eu olho assim, está o Leão lá e o Renato aqui. E o Brasil, naquele momento lá, com os amistosos que fez por ali, ninguém fazia gol. E eu entrei no 2 toques como centroavante, com o Leão no gol. Fiz 4 gols no Leão, no quinto ele me deu um carrinho para me arrebentar. Eu fiz 4 gols no treino. Sabe? Mas é brincadeira, descontração, não tem impedimento, não tem nada. Então aí tudo bem, mas goleiro, sempre goleiro. Mas agora que você entrou, eu não vou deixar a bola ficar pingando na área desse jeito. Existia realmente uma rivalidade entre você e o Leão? É que praticamente, quer dizer, da Copa de 74 para cá... Vocês monopolizaram? A gente que brigou, quer dizer, os títulos do Palmeiras, os títulos do São Paulo, a seleção brasileira, né, que em 75, praticamente, depois da Copa, eu joguei vários jogos, né, inclusive contra a Argentina, contra o Uruguai, uma série de coisas. Quando começou o bicentenário, o Leão voltou para jogar. E praticamente a disputa da gente foi praticamente até quase 82, né? Agora, eu já ouvi você falar, ou melhor dizendo, li, quando perguntado quem era melhor, se era você ou o Leão, você fala que era você. Mas eu tenho que puxar o negócio para mim. Não, cada um tem que se defender. O Leão não discute, foi um grande goleiro do Brasil. Mas eu também tive passagem que também posso ser considerado também um dos grandes goleiros do Brasil. Aqui você foi mais político. A entrevista ele falava, não, sou eu. Pô. É porque na hora tinha que bancar mesmo. Agora um detalhe sobre rivalidade de jogadores. Eu lembro de uma situação, você pode me corrigir, eu não lembro qual treinador, acho que 79, 78. Havia um treinador de São Paulo fazia um revezamento de goleiros, uma coisa que hoje seria inimaginável. Jogava 3 jogos o Toinho, 3 jogos você. Uhum. Como é isso? Assim, o que você acha que aconteceria no clube se o treinador quisesse fazer isso hoje? Bem, acontece o seguinte, com a eliminatória da Copa de 78, que começou em 76, eu fui convocado junto com o Leão e o Jairo, do Curitiba, para ir para eliminatórias da Copa de 78.
E o Brandão era o treinador. Aí o que aconteceu? Nessa época, a seleção ficava 2 meses, 3 meses treinando, né, num local fechado, se preparando para fazer esses jogos. E eu não jogava no São Paulo, já nesses 3 meses que estava servindo a seleção, eu não jogava. O São Paulo contratou o Toinho, no final do Campeonato Paulista e no início do Brasileiro. Quando o Brandão no jogo contra a Colômbia foi 0-0, o Brandão caiu e 6 jogadores saíram fora, inclusive, quer dizer, Givanildo, Vladimir, eu, foram cortados pelo novo treinador, que foi o Coutinho, né? Que ficou pela seleção de 78. E quando eu cheguei no São Paulo, o Minelli era o treinador, tinha chegado no São Paulo e o Toinho estava desenvolvendo um bom futebol no São Paulo. E o que aconteceu? Eu fiquei ainda 2 meses só treinando. Porque, na opinião do Minelli, a seleção fez mal para mim, o corte fez mal para mim e eu tinha que treinar. Tava gordinho, né? É? Não, estava não. Naquela época era magrinho, engordei depois. Aí. O Minério nunca gostou de nego baixo, muito menos goleiro. Ainda mais. Minelli tinha como era a exigência dele, né? Então, aí o que aconteceu? Aí eu fiquei na reserva. Aí eu comecei a chiar, né? Porque eu vim de uma seleção brasileira, eu estava querendo a minha posição. Aí ele começou com essa história do rodízio. Então jogava 3 partidas do Toinho e 3 partidas a mim. Só que foi ocorrendo o seguinte, quando começou a fase mais decisiva do campeonato, ele definiu por mim. Aí eu comecei a jogar e onde foi em 77 que nós chegamos ao primeiro título que o São Paulo conquistou. Foi ótimo você lembrar agora, ter acabado sua explanação, né? Porque a gente mostrou você treinando em 75, você deu uma passagem por 76, e a gente separou também cenas aqui desse Campeonato Brasileiro de 77, inclusive as suas provocações com o Márcio, porque a coisa acabou na decisão por pênaltis, então a gente vai ver aí o pênalti final, né? Batido pelo Márcio. E alguns outros detalhes. Aí eu sei que você diz até que, e a gente pode comentar disso depois, que a partir dali o São Paulo começou a pensar grande. Mas vamos dar uma olhadinha aí. O Atlético agora tem que fazer. Se errar, o São Paulo é campeão. Central Márcio. Ele bate forte, hein? A torcida do São Paulo agora para que o Atlético erre essa cobrança de pênalti. O Bezerra está fazendo sinal forte que a bola vem para o canto direito dele. Atenção, partiu Márcio, errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977. Na cobrança de pênalti, o São Paulo esfria a euforia da torcida mineira, esfria a festa antecipada, apaga com tudo isso, conquistando o título. E não há nada que negar méritos a essa conquista. Qual foi aquela cochichada ali no ouvido? Qual foi a reza, Valdir? E até que ponto você acha que isso realmente interferiu no erro? Bem, eu vou até antecipar, mudar um pouco e voltar à decisão de 1975 contra São Paulo. São Paulo e Portuguesa. São Paulo e Portuguesa. Também nós perdemos o primeiro jogo da Portuguesa, decisão do campeonato, ganhamos o segundo, foi para a prorrogação, Muricy foi expulso e a partida, o campeonato em si, foi para as penalidades e o São Paulo, naquela época, fez 43 partidas invictas no Campeonato Paulista, que era longo. Aí teve a decisão dos pênaltis. Então, quem bateu? De cá, Tata. Que é o... Não, é o Tata, um centroavante antigo. E o Sim. Você desestabilizou os 3. Você viu aí no lance ali, aqui, que eu vim abraçado com o Márcio, né? Passou a mão no cara, não, inclusive. Vim abraçado, depois, conforme ele abaixou, eu passei a mão nele. Aí o que aconteceu? O de cá jogou comigo na ponte. E aquele tempo os goleiros não ficavam aqui, ficavam já, batiam o pênalti e voltavam para o meio de campo. E eu fui abraçado com o de cá, na mesma situação que está o Márcio aí. E fui. O de cá bateu, eu peguei. Que era moral, baita jogador. Aí voltei de novo. Aí o Tata foi para bater o pênalti e eu fui abraçado com o Tata também. E ele perdeu. Aí surgiu o inesperado e uma situação até gozada dentro do jogo. Quando eu fui abraçar o Ilcinho, os jogadores da Portuguesa falavam assim, não deixa ele te abraçar. Já tinha criado uma mística ali no momento. E o Ilcinho começou a correr de mim e eu comecei a correr atrás do Ilcinho. Aí fomos para o pênalti. Aí o Ilcinho também perdeu e acabou, eu acabei defendendo e ganhamos o título aquele ano do Paulista. A partir disso, eu já nunca ficava parado no gol.
principalmente em termos de pênalti. Eu avançava um passo em todas as situações, em todas as circunstâncias, quer dizer, o único árbitro que via isso e conseguiu impedir, Dulcídio Vanderlei Busquilo. O filho gostava. De fazer uma briga. graça, eu batia 3 vezes o pênalti e voltava. Então, procurei ter e criar esse tipo de situação e o Márcio ofereceu essa possibilidade de eu passar a mão nele nesse jogo, né? Você vê que a própria, quer dizer, na minha cabeça, naquela época, né, e até hoje eu acho que é uma coisa que o pênalti você tem que ser o jogador, a responsabilidade de quem vai bater. Tem 90 e tantos % de responsabilidade, tem que fazer o gol. Pênalti tem que fazer o gol. E a gente tem o quê? Defender o pênalti, se tomou o gol, tudo, ninguém vai falar nada, foi pênalti, foi não sei o quê. Não tem isso. Nunca vi ninguém falar mal do goleiro em relação ao pênalti. Aí deu essa oportunidade, né, para a gente passou a mão e ele chutou fora. Quer dizer, não só ele, você vê que o jogo do Atlético, os três pênaltis foram para fora. Eu não relei a mão na bola. Né? E a própria responsabilidade que todo mundo dava ao Atlético como campeão brasileiro daquele ano, o time que tinha, a invencibilidade que eles tinham, quer dizer, só perdeu normalmente no pênalti um campeonato brasileiro. Então, tudo isso realmente cria uma imagem. E eu criei uma imagem, o negócio dos pênaltis, criei uma imagem, né, Catimbeiro. de provocar. Agora, volto a repetir, tenha 2 jogadores, Ailton Lira e Jorge Mendonça, esquece. Não tinha mandinga que desse jeito. Ô Magrão, depois dessa explanação toda do Valdir a respeito do aprimoramento da catimba, era visto como catimbeiro mesmo? Eu sei que é um contemporâneo dele, enfrentou. Não, Catimbeira eu não me lembro, não, mas que o Valdir era pegador de pênalti, era. Não, porque isso Pesa, né? O cara que pega mais que os outros, já vai bater, será que vai sobrar para mim também? Ô, Valdir, desses goleiros de hoje, atuais, quem você aposta suas fichas, quem você gosta, quem você acha que está pegando bola hoje no Brasil? Olha, eu realmente, assim, eu tenho acompanhado muito o Campeonato Brasileiro, eu não vejo, assim, um goleiro definido, alguma coisa nesse sentido. Né? Nós tínhamos o Júlio César, que também teve o problema na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, não está bem na Inter. Nós temos o goleiro do Botafogo, que tem uma condição técnica, o Jefferson, boa. Alguns outros goleiros que apareceram aí ainda não provaram, né? O próprio, por exemplo, o Fábio do Cruzeiro numa fase ruim do time. O do Grêmio também, que todo mundo comentou, também não está numa boa fase, numa situação. Esse Daniel, né, que jogou o último jogo aí contra o Egito e o Gabão, nós também não temos tanta informação assim. Eu acho que existe vários goleiros no Brasil, mas aquele que possa a gente ter uma confiança para essa Copa de 78, eu acho que ainda o Mano está buscando ainda. 78. Não, 2014. Ele está com o Leão lá ainda. E só para não deixar passar, Valdir, a gente falava do título de 77 do São Paulo, e depois da tua saída do São Paulo, depois de mais de uma década, a saída foi um tanto tumultuada e existe um personagem que ainda permanece até hoje no São Paulo, que é o Juvenal Juvencio. Ele foi realmente o cara que te colocou para fora? Não sei se para fora é o termo, mas eu lembro que na época você não queria, você não admitia que você estava sem ânimo ou que quisesse deixar o clube. Não, eu não tinha interesse em sair do São Paulo, porque é o seguinte, eu já tinha passado a Copa do Mundo em 82, foi em 84 que aconteceu isso, já estava com 34 para 35 anos, queria continuar no São Paulo, até para prosseguir como treinador de juniores, essas coisas todas dentro do São Paulo, né? Pela circunstância de ambiente de 11 anos lá dentro. Tinha muita amizade, Mas são 2 pessoas, um é o presidente de São Paulo hoje, Juvenal Juvencio, e o outro é o treinador Cilinho. Naquela época, por exemplo, era como o Rogério hoje, dentro do São Paulo, que conversava com a diretoria, que discutia prêmio, que falava tudo. Normalmente eu fazia esse mesmo trabalho no São Paulo. E o doutor Dalora e o pessoal lá da diretoria me chamou para uma conversa, eu e o Oscar, que foi zagueiro também da seleção de 82, para conversar a respeito de um novo treinador. E perguntaram para nós sobre o Cilinho, porque o Cilinho eu trabalhei na Ponte Preta, né? Praticamente comecei na Ponte lá, embora vindo de um time interior do Garça, mas a minha afirmação realmente foi dentro da Ponte. E o Cilinho era quem dava os treinamentos de goleiro que aperfeiçoava. E o que aconteceu?
E o Oscar também jogou na Ponte, veio depois para o São Paulo. Perguntaram para a gente já tinha trabalhado, tinha amizade, tinha uma série de coisas com o Cilinho. E a gente falou, não, pode trazer, que é um grande treinador, é uma pessoa assim, assim, assado, e conversamos o assunto. E quando o Cilinho chegou, foi apresentado, e a primeira coisa, ele falou, Valdir, vem cá. Ó, eu não preciso de você, você pode, você está fora. Eu falei, tudo bem, a decisão, a diretoria não quer mais você aqui, eu não tenho como reverter. Eu falei, tá bom, então tudo bem, vou procurar outro campo onde que eu possa continuar meu trabalho. Não era a minha intenção de ter saído do São Paulo, gostaria de ter terminado a carreira lá, continuado dentro do próprio São Paulo, mas infelizmente o Juvenal, hoje que é presidente, também teve seu dedo em relação à minha dispensa naquela época. Lembrando que o São Paulo depois ficou com um buraco, um hiato lá de bons goleiros. Não, passaram 6 goleiros. Barbiroto, Abelha, 6 goleiros. Oliveira, o Hulk, aquele que deixou a bola passar contra o Grêmio, até a contratação do Gilmar Rinaldi, hoje empresário, que atuava no Internacional e veio para o time do Cilinho. Aí o São Paulo voltou a ter Gilmar, Zete, e aí de novo conseguiu fazer uma história com os grandes goleiros. Vê que trairagem é histórica. Não é de hoje não, né, Magrão? O cara ajuda, o cara chega lá e... Bom, vou aproveitar e fazer o nosso último intervalo, a gente já volta já, retoma o papo aqui com o Valdir Pérez e falamos de outros assuntos. O Valdir também foi presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais. Foi uns 4 anos presidente. Cartão Verde, volta já.